Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 do curso de Segurança nas Operações com Empilhadeiras. Neste módulo a gente vai estar falando um pouco sobre as normas regulamentadoras, sobre a legislação que está ligada ao curso. Então nós vamos ter aí as principais normas regulamentadoras, que é a NR1, a NR6 e a NR11, que tratam dos assuntos de disposições gerais, sobre equipamentos de proteção individual e sobre algumas regras de transporte, movimentação, manuseio e armazenagem de materiais, né? A NR1, que trata das disposições gerais, ela fala um pouco sobre os treinamentos. Então, nós vamos ter lá no subitem 1.7.1.2 a relação sobre a forma que esses treinamentos têm que ser realizados, né? Então, nós vamos ter treinamentos iniciais, treinamentos periódicos e treinamentos eventuais. O que é um treinamento inicial? Então, é aquele treinamento que ocorre antes do trabalhador iniciar as suas atividades. E também seria esse treinamento que nós estamos fazendo agora. Antes de eu dar início às minhas atividades de operação, eu preciso estar treinado para que eu realize aquela operação de forma segura. Depois nós vamos ter os treinamentos periódicos, que acontecem de acordo com a periodicidade e validade de cada treinamento. Então, todos os treinamentos eles têm cargas horárias específicas e também têm validade. E sempre que essa validade ela chega ao fim, a gente precisa refazer esse treinamento, né? Fazer uma reciclagem do que a gente chama de treinamento periódico. E os treinamentos eventuais, eles vão acontecer sempre que o empregador julgar necessário. Então, teve uma mudança de procedimento, chegou um equipamento novo, aconteceu algum acidente ou algum incidente que seja necessário realizar um treinamento eventual específico sobre aquele tema ali que gerou a necessidade do treinamento. Então, esses são os treinamentos que precisam ser realizados, né, dentro das empresas. É claro que aí vai ter uma gama ampla de treinamentos, né, para cada tipo de atividade, mas aqui falando do treinamento de empilhadeira, nós vamos ter treinamento inicial, que é esse que nós estamos realizando, com carga horária de 20 horas, um treinamento semipresencial. Então, nós vamos ter 6 horas de treinamento teórico, de aulas teóricas, que vão ser realizadas por videoaula, e nós vamos ter 14 horas de treinamentos práticos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a NR6, Equipamento de Proteção Individual. O que cabe ao empregador e o que cabe ao trabalhador? Então, ao empregador, quando a gente fala em equipamento de proteção, cabe a ele adquirir o equipamento adequado a cada risco da atividade. Então, quando eu inicio as atividades em uma empresa e o empregador ele me fornece equipamentos de proteção, quer dizer que já foi feito um estudo e que aquele estudo levou consequência da utilização dos EPIs que ele está me entregando. Exigir o uso, então o uso de equipamento de proteção ele é obrigatório, o empregador precisa exigir esse uso dos funcionários, então ele faz isso através de treinamento, através de cobranças diárias e através de advertências, né? Orientar, treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Então, eu não preciso só saber utilizar aquele equipamento. Eu preciso saber como guardar e quais são as formas de conservação. O equipamento de proteção individual ele tem um custo. E se ele não for guardado, se ele não for utilizado de forma correta, esse custo ele pode aumentar. E isso é ruim para o empregador. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Ou seja, sempre que o meu equipamento ele estiver apresentando condições
que não são mais satisfatórias para me proteger, eu preciso fazer a troca. E essa troca o empregador precisa fazer sem qualquer custo, né, e imediatamente. E também quando ele é extraviado. Porém, se eu perco o meu equipamento, se eu quebro esse equipamento por algum motivo de por falta de cuidado, aí podem ser tomadas algumas outras medidas. Registrar o seu fornecimento. Então, o empregador ele precisa registrar o fornecimento desses equipamentos, né, em livros, fichas ou sistemas. Hoje, o que a gente tem em comum são as fichas de EPI. Então, sempre que eu pego um equipamento de proteção para minha utilização, esse equipamento ele é lançado em uma ficha individual do trabalhador, onde o trabalhador assina confirmando o recebimento. Quando eu preciso fazer a troca, então eu levo o meu equipamento que já não está mais em condições de uso, devolvo, eles também vão fazer, né, o empregador ele vai fazer o controle dessa devolução e o controle da entrega de um novo equipamento. E o que cabe ao trabalhador? Então, nós que estamos ali realizando as atividades e utilizando os recursos da empresa para nossa proteção, né, em primeiro lugar, é utilizar os equipamentos apenas para o fim a que se destina. Né? A gente vê muitos casos onde, por exemplo, principalmente óculos de segurança, aqueles óculos de lente escura, o pessoal acaba levando para casa, utilizando para outras funções e acaba perdendo. O calçado de segurança também, às vezes eu levo para casa, acabo utilizando em outras atividades, eu tenho um desgaste maior, eu tenho até a perca desse equipamento, né, por estar usando para outras finalidades. Então, o equipamento ele tem que ser utilizado para os fins a que se destina, dentro da empresa, para as atividades da empresa, nos locais de trabalho. O trabalhador ele precisa se responsabilizar pela guarda e a conservação. Então, a partir do momento que me entregue, foi entregue a mim um equipamento de proteção individual, é minha responsabilidade cuidar desse equipamento. Por quê? Porque ele passou a ser meu a partir daquele momento ali. Então, todo o cuidado com esse equipamento é de minha responsabilidade. E sempre que ocorrer qualquer tipo de alteração, qualquer dano nesse equipamento ou qualquer situação que torne ele impróprio para a realização daquela atividade, né, que torne ele impróprio para o meu uso, eu preciso comunicar o meu empregador sobre esse fato. E cumprir todas as determinações, né, do empregador sobre o uso adequado do equipamento. Então não quer dizer que o empregador ele vai me fornecer um equipamento e eu vou utilizar de qualquer jeito, né? Eu vou utilizar da forma que eu fui treinado para o uso. NR11, a norma que trata do transporte, a movimentação, a armazenagem e manuseio de materiais. Então essa norma ela traz para nós o texto onde o empregador ele tem a obrigatoriedade de capacitar, né, os seus trabalhadores, os seus operadores que vão realizar atividades com equipamentos que tenham força motriz própria, que no nosso caso são as empilhadeiras. O que mais que a nossa NR11 traz? Os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação com nome e fotografia em lugar visível. O cartão terá validade de 1 ano, salvo imprevisto. E para a revalidação, o empregador deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Então, o que vai revalidar, né, a nossa habilitação para a operação não é um novo treinamento, não vai ser um treinamento periódico a cada ano. O que vai revalidar é a nossa condição de saúde, então eu preciso estar apto para aquela atividade. Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora, buzina,
Hoje, né, os equipamentos eles já vão além. Então, eu tenho buzina, eu tenho sinalizações para ré, eu tenho sinalizações para estar me deslocando por todo o tempo. Então, tem alguns equipamentos que tem também esse tipo de sinalização sonora. Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas ou que apresentem deficiências deverão ser imediatamente substituídas. Então, é aquele checklist diário que a gente precisa fazer para poder ter certeza que, ao iniciar a nossa operação, o equipamento vai estar em boas condições de uso. Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras deverá ser controlada para evitar concentrações no ambiente de trabalho, acima dos limites permissíveis. Então, esses equipamentos, principalmente os equipamentos a combustão, se eles estiverem trabalhando dentro de barracão ou dentro de um local que tenha pouca ventilação, eu vou precisar estar monitorando ali a minha emissão, né, de CO2 para poder ter certeza que essa emissão não está prejudicando a atmosfera ali, para que outras pessoas não fiquem em risco. Então precisa existir esse monitoramento em locais de trabalho onde eu não tenha uma troca de ventilação constante. E em locais fechados, né, e sem ventilação, ou seja, um barracão todo fechado e não possui ventilação. Vamos dar um exemplo aí de um mercado, um, um armazém, né, que seja um barracão todo fechado e que a ventilação seja quase zero. Então, nesses locais, né, nós não podemos trabalhar com empilhadeiras que sejam a combustão. Então, para essas atividades, nós vamos sempre optar por empilhadeiras elétricas, né, que não emitem nenhum tipo de poluente. Isso acontece muito nos atacadões, em mercados grandes que precisam da utilização da empilhadeira, em casas de construção, onde também é utilizada a empilhadeira para poder movimentar o estoque. Então, é utilizado empilhadeiras elétricas, né, para não emitir nenhum tipo de poluente ali na atmosfera, para não prejudicar as outras pessoas que estão lá dentro. E aí a gente tem uma atenção, né, uma advertência quanto ao uso das empilhadeiras. E é algo que a gente vê de forma muito comum, o pessoal utilizando empilhadeira para elevação de pessoas. Para os equipamentos destinados à movimentação de pessoal, serão exigidas condições especiais de segurança. Isso é o que a norma diz. Então, a empilhadeira ela não possui essas condições especiais e por isso ela não é um equipamento que foi construído e pensado para movimentação de pessoas. Ela é um equipamento para movimentação de materiais. Então, o operador tem que ter consciência, ele tem que estar consciente de que fazer essa operação e transportar pessoas é uma atividade incorreta, né? O que nós chamamos de condição abaixo do padrão, ou seja, eu estou realizando uma atividade que pode gerar um acidente. Então, eu como operador e trazendo a responsabilidade da operação para mim, sempre que for necessário a realização de uma atividade, eu tenho que pensar duas vezes nas consequências que essa atividade ela pode levar. Então, tentar evitar ao máximo, né? A empilhadeira ela não foi feita para essa atividade. Né? Existem alguns equipamentos hoje, algumas gaiolas que são desenvolvidas para empilhadeira, para poder ser realizada essa atividade com pessoas, mas mesmo assim o cuidado ele tem que ser muito grande. E a utilização é só em último caso, né? Ou seja, eu não tenho outros recursos, não tem como eu acessar aquele local de outra forma, então uma das opções ou a última opção, digamos assim, seria a utilização da empilhadeira com
um implemento ali acoplado, né, que vai oferecer segurança para quem está fazendo o trabalho. E encerrando o módulo 2, esse módulo que falou aí de legislação, né, eu vou pedir para que vocês baixem as legislações, as NRs, lá no nosso site www.nossomosoma.com.br. Vai ter um campo lá de normas regulamentadoras, vocês podem clicar lá e fazer o download dessas normas para que vocês possam ter elas na íntegra aí para poder estudar. E agora nós vamos dar um intervalo do módulo 2 para o módulo 3, para que vocês tirem as dúvidas que sejam necessárias, para que a gente possa discutir um pouquinho em relação aos temas do módulo 1 e do módulo 2 e depois dar sequência. Até a próxima aula.